Olha, eu vou te dizer, né? 24 anos trabalhando em banco, só esse último ano que foi trabalhando no varejo. E uma coisa que me causou bastante impacto positivo quando eu cheguei na Renner foi a quantidade de vezes que a gente fala sobre cliente, né? Enquanto em mercado financeiro, eu acho que a gente está no caminho para se tornar centrado no cliente, mas o peso do produto, porque todo banco se fez, né? Você sabe disso porque você tem experiência também, se fez com base em produto. Você se diferenciava em produto. Sim. E mais do que isso, quem mandava dentro de banco eram os times de produto, né? E aí aquela disputa, né? Cada um puxando pro P&L do seu produto, competindo por mais horas de tecnologia, né? E mudar essa mentalidade é um processo cultural que leva tempo, né? Tem instituições que conseguem fazer mais rápido, outras levam um pouco mais de tempo, mas passa necessariamente por você entender a mudança na dinâmica de forças do mercado, porque durante algum tempo instituições financeiras faziam o produto, botavam lá, e o cliente não tinha muita escolha, porque era tão difícil conseguir abrir conta ou migrar conta, Sim. que ele acabava aceitando um produto mediano, né? Por quê? Porque realmente ele tinha muito pouco poder dentro dessa relação de consumo. E muitas vezes uma experiência também ruim, né? Ruim, né? E algumas vezes também práticas nem sempre alinhadas ao interesse do cliente. A gente sabe que isso aconteceu no mercado como um todo. Com o advento, principalmente de internet, de redes sociais, a voz do cliente hoje ecoa num nível que há 15 anos atrás a gente jamais imaginava que um post de alguém no Twitter colocaria a sua instituição num trend topic, né? E que milhões de pessoas, milhares de pessoas passariam a comentar ali e fazer um juízo de valor sobre a sua instituição financeira. Então, eu acho que os bancos, eles estão evoluindo bastante. Os neobancos, que já nasceram dentro de uma cultura digital, eles têm mais facilidade, porque como eles vieram por último, eles não cometeram os mesmos erros e eles não nasceram amarrados a legados, sistemas legados, muito puxados para produto, onde era muito difícil você construir uma jornada fluida, porque cada produto tinha a sua sigla e o seu legado. Então, os bancos têm evoluído. Mas o varejo, como sempre teve, o cliente como foco, né? O cliente é tudo dentro de um ecossistema de varejo, né? E você tem que estar ali monitorando, porque diferentemente de banco, que você tem ciclos mais longos, o crédito mesmo, você tem um ciclo mais longo, o cliente contrata e fica meses ali pagando. No varejo é um produto que o cliente consome ou decide não consumir todo dia. A gente vende roupa todo dia, a gente vende produtos para casa todo dia na Camicado, né? Então, a questão do cliente está muito mais no DNA do varejo. E essa foi uma das razões pelas quais eu entendi o quanto seria rico para mim entrar dentro de uma indústria como essa, né? Porque aquilo que a gente muitas vezes vinha ali batalhando para convencer dentro de uma instituição financeira, olha, o cliente primeiro, né? Porque em banco também é bem complicado, porque muitas vezes focar no cliente significa você abrir mão de algumas vacas leiteiras. Sim. Né? É um movimento que muitas vezes... É um trade-off doloroso. E do ponto de vista de incentivo, você tem que... Metas, né? Resultados trimestrais. Então, você trazer a discussão do cliente vai envolver você talvez abrir mão de alguns resultados de curto prazo para capturar valor no médio prazo. Que é difícil você falar quando você está falando principalmente de bancos com ações listadas, que tem toda uma expectativa de acionistas de lucros crescentes. Sim. Né? Quando você está falando dentro de um ecossistema de varejo onde isso já está embutido ali, é muito mais fácil você conseguir colocar o cliente no centro. Por conseguinte, parece ser mais simples, mas é muito difícil você manter esse cliente com você. Porque as opções, né, o mercado de moda e lifestyle, ele é extremamente pulverizado no Brasil. É mar vermelho. Mar vermelho total, né? E aqui em banco no Brasil, por mais que você tenha tido vários bancos surgindo, ainda é um mercado muito mais concentrado. Então, para mim, tem sido uma experiência de, assim, eu até brinco assim, né? Nenhuma escola de negócios do mundo, mesmo se eu fizesse um MBA ou um pós-MBA, me daria essa vivência e esse conhecimento que eu tô tendo ali. Em um ano de Renner, estando ali na Realize, eu tomei contato com coisas que hoje eu consigo enxergar com uma clareza que eu jamais teria se eu tivesse continuado trabalhando em banco. Então, eu posso te dizer que o varejo é uma baita lição de cliente.
Tem até uma máxima em inglês que fala retail is detail, né? Varejo é detalhes. Sim. Então você se torna assim muito mais focado em cada ponto de interação do cliente com a sua loja, porque ele pode achar roupa linda, você pode comprar lá e ficar super bem e tudo. Se o dia que você for na loja ou você quiser ir lá trocar e tudo, você tiver uma experiência ruim, ele neutraliza todo o resto. Exatamente. Né? Então tem que ser constante. E a Renner tem na sua trajetória exatamente isso. Ela tem muita constância de encantamento.